Olá, gente! Nós publicamos no dia 8 de outubro de 2024 um vídeo que é uma canalização com grays altos. Mesmo que no fundo sabe que não são, mas vivem como baratas atrás de dinheiro, de saúde, de amigos, migalhas de amor, de sexo, de comidas, de aditivos falsificados como aromatizantes e se sentindo ainda tecnologicamente avançados, com migalhas artificializadas, sendo que vocês têm pineal, hipófise, têm tireoide, vocês têm sentidos e capacidades. Aí alguém perguntou, por que vocês publicam vídeos assim de seres malvados, seres que passam agressividade? Ora, a gente está aprendendo, estudando e transformando o universo junto com esses seres. Nós fazemos parte de um todo. É como perguntar por que um médico só atende pessoas doentes ou por que advogados, advogadas só atendem pessoas com problemas. Nós estamos aqui para ajudar e trocar informações com todo tipo de ser, principalmente com os que pensam diferente da gente, com os que agem de forma diferente. Assim que o universo se expande, assim que aumenta o nosso ponto de vista, seres que ainda estão preocupados com o ambiente exterior é porque indica uma desarmonia interior. Eles ainda não são soberanos, ainda não são autônomos. Eles ainda dependem de energias que eles acreditam que está fora deles, que eles não sentem a partir de dentro deles. Então, a gente troca informações para acompanhar o autoconhecimento desses seres, assim como para o humano compreender que ele tem poder de criação, que o humano tem esse poder de criação e de energia infinita, porque o ser humano é uma consciência eterna e infinita que está se vestindo de um arquétipo humano, assim como esses seres greys altos estão se vestindo de cinzas, altos, com cabeças grandes, corpos finos e um certo comportamento, um padrão de pensamento. Vamos analisar o padrão arquetipal desses greys altos. Aqui está então a canalização desses greys altos. Vamos analisar trechinho por trechinho agora para entender melhor esses seres. Babaquice, não estamos aqui para passar a mensagem. Greys altos. Eles dizem já babaquice, a gente não está aqui para passar a mensagem. A gente vai se comunicar com você. E eu estou canalizando então esses greys altos. Muito agressivos para vocês. Eu senti. Muito dominadores, superiores, agressivos para nós como humanos, dominadores e superiores. O que indica essas três palavras? Ele já está abrindo a canalização dizendo: nós somos seres que têm medo de ser atacado. Isso significa agressividade. Todo ser que é agressivo indica que ele tem medo de um ataque de algo fora. Então, isso é agressividade. Dominador. O que é querer dominar, controlar as coisas, os outros seres? É porque um ser se sente frágil, então ele precisa dominar aquilo que ele acha que está fora de controle, que ele não tem domínio. É um ser ou perdido ou frágil, que se sente frágil, portanto quer dominar. E superior é um ser que no universo se sente inferior. Ele não se sente à vontade com quem ele é. Um ser cinza, um ser que precisa dominar e que é agressivo. É um ser com receio, acuado e que tenta então ter vantagem sobre outro ser, tentar adquirir um certo poder. Esta primeira fala já dá para indicar qual que é o arquétipo desses greys, como é que eles se sentem. Exatamente um terapeuta, alguém bem consciente, consegue ler o campo desses seres pelas informações. Se a energia é de agressividade, se a energia é de dominação,
é porque ele se sente acuado com medo, então ele ataca, ele é instintivo, ele precisa fazer isso para se sentir em segurança. Então esses seres se sentem inseguros. Fica óbvio aqui a leitura do que significa ser um Grey alto neste caso. Vamos continuar. Às vezes são vistos como baratas. Vocês humanos às vezes são vistos como baratas. Olha o que ele está dizendo sobre os seres humanos. O que será que indica deles, o espelho deles? Como algo ser estudado pela genética, pelo DNA, e esses campos eletromagnéticos, essas produções que vocês emanam na presença de outros seres. Vocês servem para ser estudado a genética de vocês e também o campo eletromagnético de vocês, humanos. Então, se pergunta por que vocês estão no nosso campo ou conversando com a gente, tem relações com os humanos nos planos dimensionais, por exemplo, quarta ou quinta dimensão. Porque eles querem entender melhor a genética humana, as capacidades humanas do campo eletromagnético humano, mesmo desprezando ou parecendo que diz que o humano é barata ali, né? Eles conseguem um aparente autocontrole estando com presença de 14 raças em volta de vocês, por exemplo. Então, o humano, ele está dando um exemplo, que ele vê um humano, por exemplo, ali nós da TPC já estivemos em volta com 14 raças e estamos tranquilos, conseguimos equilibrar o nosso campo eletromagnético. Ele quer entender por que a gente não tem medo, ou por que diante de tanto desconhecido, mistério, às vezes, quando o humano se coloca diante de algumas raças, está tranquilo, consegue desempenhar um papel de neutralidade ou de equilíbrio. Muitos humanos morrem de medo quando sente um ser, mas outros humanos que já estão mais conscientes conseguem se equilibrar facilmente. E ele pergunta: como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês não entram em guerra, em disputa? Né? Consegue ficar no meio de 14 raças completamente diferentes do que é o humano humanoide. Como essa barata consegue se adaptar a todos os meios e parece que ela nunca morre. Por mais que tenha catástrofe ou que tenha venenos, elas estão sempre aí. Como é que o humano consegue se manter em equilíbrio, em vida? Aí ele está falando da história da humanidade, como é que o humano, que parece tão frágil, tem um corpo tão frágil, como é que ele consegue, nos planos multidimensionais, se manter vivo em consciência, mesmo esquecendo quem se é quando está num corpo físico, quando está vestindo o arquétipo de humano terrestre, mas consegue ainda manter-se sempre vivo, lutando ou vivendo uma vida que, quando acessa um plano multidimensional, consegue não ter medo, consegue ficar neutro, consegue até, quem sabe, ter a sensação natural de unificar o campo eletromagnético, de compreender esses arquétipos e sentir isso dentro do humano, a representação desses arquétipos dentro do humano, que é uma das coisas que a TPC expõe. Nós temos esses arquétipos, nós vestimos também esses arquétipos, somos canais para esses seres, como os Greys, Pleiadianos, Arcturianos, e a gente unifica então, a gente ajuda eles a serem soberanos, autônomos, a terem mais informação das outras raças para que eles não entrem em guerra, em desarmonia. Né? Então ele fala que o ser humano é resiliente, sendo consciente ou inconsciente, o ser humano consegue se manter vivo, consegue, portanto, mesmo não tendo autoconsciência, consegue estabelecer uma vida de equilíbrio sem ser atacado ou destruído. Mesmo que muitas vezes houve destruições na Terra, o ser humano consegue assumir corpos humanos novamente e vestir esse corpo e manter-se ali novamente em consciência, né? Consciência de humano terrestre. E às vezes, quando já está desperto, quando já sabe que é eterno e infinito, torna-se uma consciência cósmica. É um humano desperto, é um humano consciente cosmicamente.
não está só preso à Terra ou delimitado à Terra, mas que tem a sabedoria, a certeza de que ele é a consciência, que o humano é a consciência, e não o corpo físico. Portanto, ele é eterno, ele é infinito, e esse corpo que é passageiro. Esse é um ser humano desperto, segundo a TPC. A gente mostra que ser soberano é ter domínio do teu campo energético. E ao ter domínio do teu campo energético, você pensa e age de acordo com quem você é cosmicamente, e não com arquétipos que você dá a voz ou deu a voz quando estava inconsciente, quando ainda não estava desperto. Que ela consegue parecer tão adaptativa, que é algo de raças com maior coeficiente de autoconsciência, e o humano tem o menor índice de autoconsciência do que as 14 raças que estão em volta de vocês. Aqui ele está dizendo então que o humano com menor índice de autoconsciência perto das raças que estão ao nosso redor, das raças que estão ao redor do humano, o humano então é o que menos tem autoconsciência de si mesmo no universo, no cosmos, nas dimensões, né? E consegue se manter ali adaptativo, consegue se transformar, né? No mundo dos sonhos, o ser humano está no mundo multidimensional, mas quando vem para o corpo físico e acorda, esquece que esse mundo dos sonhos é o mundo real, é o mundo multidimensional, né? E vive aqui, então, se sentindo separado, isolado do cosmos na Terra, né? Esse é o ser humano adormecido, mas que mesmo assim se adapta muito bem a essa situação de inconsciência, adormecido. Que tenha algum nível do 8º sentido, que é o alto amor, para que o 9º sentido ele consiga utilizar, que é o equilibrar este campo eletromagnético, para que ele consiga habitar este campo cheio de seres. A Camila responde aqui que naturalmente o ser humano desenvolve o alto amor, que na TPC a gente chama o 8º sentido, que é limpar, filtrar as toxinas do corpo, da linfa, no sangue, e se amar. Assim é mais fácil você apreciar a presença humana na Terra e no cosmos. Então esse alto amor permite também com que o campo eletromagnético do humano, que é o 9º sentido, o humano consegue estabelecer um equilíbrio automagnético no seu corpo físico, no seu corpo energético, no espaço, no seu campo energético ao redor, quando está em ambientes outros. Por exemplo, você sai de casa, você vai para um outro ambiente e você consegue equilibrar um outro ambiente, um supermercado, algum lugar que você vai em volta de você. Como é que você faz isso? Pelo 9º sentido, pelos órgãos eletromagnéticos que nós temos. E geralmente a gente já faz isso inconscientemente. E a gente está consciente, fica mais fácil ainda equilibrar esse espaço ao nosso redor. Então a gente não é empata, que só recebe energias, como se estivesse sugando tudo, mas a gente transcende, a gente transmuta essas energias equilibrando-as. Isso é a capacidade do 9º sentido eletromagnético que o ser humano tem. E o sentido 8º é a homeostase, um equilíbrio nosso hormonal, eletroquímico, de alto amor, de pureza, daquilo que a gente expressa como hormônio, que passa pela linfa, pelo sangue e sistema imunológico. O humano encarou a queda dimensional, a mudança brusca para o esquecimento, para perder a autoconsciência, encarou como uma aventura. Conseguiu encarar a sua realidade como algo a ser reconquistado, com garra, com força, com luta. O humano não fica indignado. O que o Gray está dizendo aqui nesse textinho é que o humano não vê a queda dimensional, o humano não vê o esquecimento, não viu a sua presença na Terra como algo decepcionante. Quando o humano desperta, o humano não fica indignado, não entra em guerra, não tenta lutar consigo mesmo, com os outros seres, por ter caído numa dimensão tão densa,
por se sentir preso aqui. Mesmo achando às vezes que está preso, o ser humano consegue rir disso, ou consegue se adaptar, ou consegue, mesmo estando de saco cheio, vamos dizer assim, de viver aqui, numa escola, numa prisão, o ser humano consegue se dar ao luxo de compreender isso e dar a volta por cima. O que indica isso? Indica que o Gray, ele tem uma agressividade, ele quer reconquistar as coisas. Então ele acha que perdeu. Com a queda dimensional, ele acha que perdeu, que foi danificado, que teve ataques, que foi vítima da queda dimensional. Então, por exemplo, ele considera que perdeu a cor, que ficou cinza. Então, essa amargura, esse arrependimento do Gray de viver nessas dimensões mais densas, ele sente como uma perda, como um pesar, que precisa lutar e conquistar novamente dimensões mais sutis. Então já dá para ver que ele tem essa luta interna, interior, dentro de si. Isso significa já o arquétipo Gray alto. Quando ele percebe o projeto, para ele é um alívio. Quando um arquétipo percebe o que é ser um arquétipo, existe ainda uma certa resistência no segurar o corpo. Sim. Aí a Camila diz que o ser humano, quando vê de fora esse esquecimento, essas dimensões mais densas, para o ser humano é um alívio, porque ele percebe que são vários arquétipos, raças, ETs, o salvador, o guerreiro, o controlador, o dominador. Todas essas raças são arquétipos. Quando se vê de fora, é tranquilo. Mas muitas dessas raças, como os Greys, são muito apegadas a seus corpos. Querem muito transformar a sua genética. Não se perdoam por terem perdido capacidades que tinham antes. As suas cores, vamos chamar assim como metáfora, suas habilidades outras. E condena muito, às vezes, os sentimentos. Tanto que são extremamente racionais e científicos e não gostam muito de seres que são mais emotivos, sistema límbico, sistema emocional e memorial mais desenvolvido. Então dá para ver que essa luta entre o interno e o externo é muito presente nos Greys. Passou que o humano se autoprojetou consciente de que iria passar por tudo isso. Não o humano, né? O ser cósmico. E que iria ter vários arquétipos. E que como nós não temos um acesso de todo esse projeto de energia matéria, de criação desse universo, a gente não consegue lembrar e sentir isso. Então, os Greys dizem que não lembram, que não sentem como dominar a energia matéria, como ser criador, e que os humanos conseguem perceber que são criadores assim que despertam, conseguem lembrar de dimensões mais sutis, como na oitava dimensão, e perceber que são criadores. Perceber o seu ser cósmico, aquela parte lumínica dentro de si. E que essa facilidade que o humano tem de conectar-se com a sua luz, com a sua sabedoria cósmica, os Greys não têm, não sentem isso. Não conseguem atingir dimensões mais sutis. O humano faz isso de vez em quando está em meditação profunda, em projeção astral ou mental, às vezes, mas o humano consegue sentir esta luz. E os Greys não conseguem. Aí os Greys querem entender isso. Então, mesmo o humano continuando uma besta, tem no seu íntimo essa sabedoria. Ele sente. Que nessa parte ele diz que mesmo o humano, tendo esse ser que não é autoconsciência, como um animal, quando ele está dizendo besta, um animal, agindo por instintos, o humano consegue sentir que tem essa luz, que é um ser cósmico. Então ele quer entender isso, como um ser que está adormecido, não está consciente, às vezes consegue sentir isso. Aí ele vai contar agora com uma experiência mais direta que realizaram com a Camila.
Não, foi mostrado a gente abduzindo você aos 11, a quase 12, 11 anos. Nós abduzimos você, teu corpo energético. Foi um sonho que te abalou um pouco, bastante. Você se sentiu, inclusive, machucada. Isso a gente não fez por querer, mas aconteceu. Essa recordação é só para pedirmos desculpas. A gente também se pergunta por que os Greys não se conseguem ver como cósmicos. Qual é o bloqueio deles, a autolimitação que faz com que eles não se sintam como seres lumínicos, seres cósmicos, seres emancipados, livres, multidimensionais, né? O que faz com que eles ainda se prendam aos arquétipos que eles emanam, que eles mostram, que eles vivem no universo, o arquétipo de ser um Grey alto, de ser cinza, de não conseguir ser soberano no seu espaço, de não ser um ser livre, de ainda estar dependendo de outros seres, estar se comparando com outros seres, estar julgando outros seres, porque eles estão em auto-julgamento de si mesmos. E o que faz com que eles ainda se auto-julguem, não se amem, não se compreendam, não se transformem? É algum bloqueio, algum trauma cósmico que representa esse arquétipo Grey alto. Isso faz parte que não era intencional. Tudo isso que a gente trata vocês humanos como animais é porque vocês mesmos se sentem assim. Então a gente só se refere com os termos que vocês próprios humanos utilizam com vocês mesmos, sobre vocês mesmos como arquétipo. Por isso que a gente usa esses termos. A gente não despreza nenhuma raça, a gente só despreza as raças que se autodesprezam, como vocês, humanos. Esse é um dos trechos mais bonitos, né? Porque ele está indicando que, no fundo, ele não despreza o humano, ele tem a consciência de desprezar somente aquelas pessoas, aqueles seres que se autodesprezam. E que, como ele está em contato com o humano, ele vê que os humanos não têm um bom pensamento sobre si mesmos, se consideram inferiores, ridículos, limitados, pequenos e involuídos. E isso faz com que o humano ria de si, muitas vezes, num sentido pejorativo. Então o humano se sente pequeno, incapaz, inseguro e ignorante. E ele diz: aí o humano mesmo se considera uma barata no universo, um grãozinho de areia, porque o humano se coloca nessa posição, né? E o humano é um ser cósmico, é um ser eterno, infinito, um ser com todas as capacidades de criação que estão dentro de si, mas não são ativadas. E pior, não são aceitas, são negadas por o humano na Terra. Como se precisasse avançar, evoluir, buscar uma perfeição para utilizar as capacidades que estão dentro de si, fazem parte do seu ser. O humano é uma besta com sabedoria, mas nem sabe que sabe. Então, a Camila teve uma abdução energética, ela foi levada à força, o corpo energético dela, a alma, foi levada à força para o nosso grupo, para a nossa nave, para estudar ela. Então eles querem saber por que o humano se autodespreza tanto. O que os Greys altos querem? Eles querem compreender como é que este humano consegue muitas vezes sentir o sublime, o seu ser cósmico, o seu ser lumínico, mesmo sendo muito ignorante e se autodesprezando. Por isso que eles estudam o humano. Ressonância que vocês atuam. Aí a Camila pergunta qual é a ressonância, o que vocês têm em comum com o ser humano? O Grey responde: quem sabe é nos autolimitarmos, nos autodesprezarmos. Os Greys se desprezam. Eles não têm orgulho do corpo deles, do arquétipo, da maneira de pensar e de sentir. Então, é isso que tem em comum. O humano se despreza, os Greys se autodesprezam também. Por isso que eles estão
conversando com os humanos, estão aparecendo neste momento, por compatibilidade frequencial. O humano tem essas características porque está recebendo um arquétipo Grey Alto, está vivendo como um canal para esses Grey Altos. Então, o humano vive aquilo que o Grey Alto vive. Repete o que o Grey Alto repetiu no cosmos. Esta sensação de prisão, de medo de se sentir pequeno e sem cor. Tem que estar colorido. Né? Vamos dar sequência. Que a gente se autodespreza no universo pelo fato de desprezar raças com tão pouco nível autoconsciencial. E o que nós prezamos é a autoconsciência. Então, claro, nós consideramos vocês inferiores porque somos superiores pelo nível de autoconsciência. Só que nós não nos sentimos assim, e vocês que são como baratas no universo se sentem confiantes de si quando conseguem ter uma epifania, como é dito na Terra, um momento de conexão com este todo, e a gente ainda não consegue ter isto. Então, vocês sendo baratas, têm relâmpagos, relances de 8ª dimensão, do que vocês chamam de 8ª, e a gente nem tem relance disso que a gente desconhece. Então, não sei se é inveja, se é raiva, se é incoerência, mas é incompreensão, no fundo. Os Greys dizem aqui que não compreendem como é que os humanos conseguem algumas vezes atingir a 8ª dimensão num relance de sublime, de sentir a sua parte luz e ao mesmo tempo estar tão inconsciente, tão adormecido, de voltar a sua consciência para o corpo físico e acreditar que é mente, que é limitado, que é passageiro, esquecer que já foi até a 8ª dimensão, como faz às vezes dormindo quando sai do corpo. Então eles são curiosos para entender como é que o humano consegue ter este corpo de capacidade multidimensional. E eles não têm, apesar de estarem bem conscientes em algumas dimensões, não têm essas capacidades que o humano tem. É isso que eles querem entender. Em relação a vocês, um indivíduo consegue enviar campos taquiônicos por todo o universo, ou desviá-los, recriá-los, transformá-los. Isso é uma potência, uma tecnologia que nos interessa. O que vocês fazem com essa potência e tecnologia? Conquista planetas, dimensões, sabedorias, estudos, conhecimentos. Vivemos com ela, nos aperfeiçoamos com ela, evoluímos. Sim, conseguimos ter uma resposta de dimensões mais sutis, vamos dizer assim. O resumo é: o humano é muito potente quando consciente. Ele envia campos de energia, de informação criadora para todo o universo, que ali é chamado de tachyons. E que essa capacidade, então, dá ao humano poder transformar várias dimensões, criar, co-criar situações, várias dimensões ao mesmo tempo. E é isso que eles querem entender. Como é que o humano consegue fazer isso, mesmo sendo um animal, um ser inconsciente e se autodesprezando? É porque o humano tem essa capacidade dentro de si, dessa sua parte cósmica, né? Então eles querem entender isso, acessar isso, querem conseguir fazer isso também. Vocês procuram a perfeição? Perfeição não, nós não somos tão primitivos assim para procurar a perfeição. Isso são raças muito primitivas que procuram a perfeição, porque nós temos uma certa perfeição já e procuramos aprimorar e desenvolver outras coisas que ainda não temos. Evoluir? Exato, perfeito. Camila pergunta sobre a perfeição. Qual que é o resumo dessa parte? Queremos evoluir, dizem os Greys altos. Ou seja, não somos imperfeitos, mas somos evoluídos.
Aqui indica que o Grey representa realmente a crença da espiritualidade, o arquétipo nova era de uma espiritualidade que diz que não se trata de perfeição ou imperfeição. Isso são coisas das religiões antigas. A nova religião agora é dizer que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se aprimorar. Então veja bem, o que emana desse Grey no universo é que eles são seres evoluídos e não se sentem capazes de ser tão evoluídos quanto outros seres, se sentem inferiores em comparação. Comparação é algo típico de sexta, quinta, quarta dimensão. Então são seres que estão em dimensões mais densas, presos a autolimitações de si mesmos, né? É isso que indica esse trechinho. Olha, vamos seguir aqui. O humano perde a chance que tem de poder ser autoconsciente. Para quem está consciente, descobre tudo na Terra. Quem não está consciente, não pega de volta a capacidade que tem de trocar, fazer diplomacia ou adquirir conhecimento cósmico com as raças, porque se acredita uma barata. Aqui ele indica que o autodesprezo do humano por si mesmo faz com que ele perca a chance de se ver cósmico, de desenvolver os seus sentidos e de então ficar mais autoconsciente no universo, tornar-se um ser do universo consciente. Então fica preso à Terra porque não se vê como um ser capaz e multidimensional. O ser humano não merece as trocas que tem. Tem que ser mesmo utilizado como uma cobaia de laboratório. E, geralmente o humano nem sabe que a consciência é eterna e infinita, mas tem essa sensação de que ele não é só isso. Por isso que ele pode vivenciar tudo isso. Só que ao mesmo tempo ele vive comprimido, esmagado, ansioso, angustiado, sentindo essa falta de ser ele mesmo. E brincarem de querer ter o prazer de serem baratas, mesmo que no fundo sabe que não são, mas vivem como baratas atrás de dinheiro, de saúde, de amigos, migalhas de amor, de sexo, de comidas, de aditivos falsificados como aromatizantes, e se sentindo ainda tecnologicamente avançados, com migalhas artificializadas, sendo que vocês têm pineal, hipófise, têm tireoide, vocês têm sentidos e capacidades. É completamente absurda a situação, mas nós não consideramos absurdo esse caos de incompreensão do humano. Nos dá prazer de nos referirmos a vocês como cobaias de um laboratório. Nos faz sentirmos dominantes da quarta, quinta, sexta dimensão. E vocês, dormidos, adormecidos, aquele animal não tem consciência nenhuma dos prazeres que podem ter na vida, dos sentimentos reais, não é esses reativos que vocês têm enquanto humanos de terceira e quarta dimensão terrestres que se acreditam ser. Então, como pode algo tão belo viver no lodo das suas migalhas e ainda considerar isso às vezes risível ou não se dar importância a ser quem se é? Quando colocamos essa situação na cara do humano, sentimos um certo alívio, um certo prazer de sermos sinceros, transparentes e ainda continuarmos sendo mestres de vocês, sendo os cientistas e vocês as cobaias. Isso dá um certo orgulho para as nossas raças. Então a gente se sente superior, acima ou mais complexo que vocês, ou mais atuantes no universo. E vocês são
aqueles restos que ficam nas águas, nos rios, nos mares, depois de uma enchente. E parece que se contentam com isso. Não desprezamos vocês, mas nos admiramos neste universo. Os Greys aqui valorizam a autoconsciência que eles têm. Mesmo eles não tendo sensações sublimes de dimensões mais sutis, como eles sabem que o ser humano tem, eles valorizam o conhecimento, a sabedoria adquirida e eles como raça. Claro que a gente vê que eles estão se autolimitando, que eles podem muito mais. Mas o que eles têm, eles não desprezam. Eles querem usar a sabedoria que eles têm, as capacidades que eles já desenvolveram. E não querem parar por aí. Então eles falam do prazer de ser autoconsciente. E eles falam também do caos, que o caos alimenta eles. E que eles se orgulham de ter os humanos como cobaias. Porque eles têm como ratos de laboratório, na quarta dimensão, por exemplo, humanos que têm inúmeras capacidades multidimensionais, mas que nem sabe usá-las, esqueceu de usá-las, que ignora si mesmo e suas capacidades. Então, eles se sentem orgulhosos de poder usufruir de uma parceria na qual eles são superiores, estão acima da gente, pela nossa ignorância, pelo fato de a gente se manter ainda vivendo como seres limitados, autolimitando-nos, né? Então, ele diz que eles são uma raça, participa de uma raça mais atuante no universo do que os humanos. Muitas dessas raças, desses arquétipos, são mais atuantes, mais cósmicos do que o humano. Claro que o humano está encarnado na terceira dimensão, mas também está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. Só que o humano não está consciente em todas essas dimensões. O humano fica consciente somente em algumas dimensões. Então o humano se autolimita. E esses seres conseguem dominar muito bem quarta ou quinta dimensão. Então eles se sentem orgulhosos de estarem dominando o ser humano nessas dimensões, sendo que o ser humano atinge dimensões mais altas, pontos de vista mais amplos. Só que não se lembra e ainda despreza quando tem uma sensação de epifania ou não dá o devido valor, porque não consegue identificar o que significa isto. Um sonho maravilhoso, uma sensação de sublime, de êxtase, né? Então, o ser humano muitas vezes até busca essa sensação através de elementos, de chás, de elementos químicos ou algo fora, sendo que ele tem isso por capacidade própria, para você relembrar que você consegue ter e ser o universo, a consciência do universo, eterno, infinito. E daí você consegue ser você mesmo, mais genuíno, mais autêntico. Mas o que vocês querem sim conquistar, sim avançar, sim evoluir. Mas qual a essência do objetivo? O que faz vocês avançarem ou o que faz vocês evoluírem? Superar a nossa própria raça. Ser mais do que somos, muito mais do que somos, até nos transformarmos completamente, superar tanto, evoluir tanto, avançar tanto em tecnologia, até nos transformarmos em algo totalmente diferente, maior, mais amplo, mais poderoso e completo em si. Para nós isso é o alto amor. Isso é o amor. Aqui a Camila pergunta o que eles buscam e eles dizem que é superação. Eles buscam pela tecnologia mais poder. E devido a essa incansável busca por evoluir, eles consideram que isso é auto-amor. É olhar-se para si, valorizar a si mesmo e ter mais e mais. Que é o pensamento deles, o arquétipo deles. É pela tecnologia que eles vão adquirir novas cores para os corpos deles e não serem mais cinzas. Que eles vão crescer, evoluir a partir
do poder, da capacidade da conquista, né? Então eles se veem separados e que precisam conquistar algo fora deles. Nessa batalha, ninguém ganha, porque é a batalha de que você separa para conquistar aquilo que está fora, mas você mesmo está colocando este fora como algo distante, separado de você. Então você não alcança, porque no momento em que você perceber que já está dentro, que está tudo interligado, você não precisa conquistar mais nada fora nem evoluir, porque você está vivendo. E se você acha que tem que evoluir, você emana para algo fora de você ou para outros seres que eles são mais evoluídos e que você é involuído. E assim se mantém o padrão de sempre você ser menos diante de seres que são mais e se sentindo superior acima de seres que você considera menos autoconsciente. Isso significa, então, um julgamento de valor. Enquanto o humano se achar superior ou inferior a tais ou tais seres, consciências, formas de vida, o humano vai ficar preso nessas dualidades, nesses esquemas de arquétipos. E, portanto, não vai ser cósmico, lumínico, não vai ser um ser livre, porque é um ser que está se comparando sempre, se autolimitando, porque está separado. Vê o todo não alcançável dentro de si, não se vê como unificado. Então não é holístico. Então está tentando conquistar ainda algo, buscando, né? E se você está sendo holístico, vivendo ligado a este todo, você então pode viver a tua individualidade de forma autônoma, soberano, como um criador, dentro do que você está escolhendo viver, das dimensões que você está focando, mas você acessa todas. Só que você acessa uma por vez. Você está num local, depois você está em outro, porque você mergulhou num mundo onde você criou o espaço-tempo. E ao criar este espaço-tempo, você vive nele. E se chama universo mental, universo de experiência como forma de vida. O universo das formas. Mas você é essa consciência que está se projetando como um ser único, individual, ao mesmo tempo sendo esse todo enquanto consciência. A comunicação, ela é mais rica e produtiva quando estabelecemos comparações que são imediatamente compreendidas e assimiladas. Carga emocional quanto tem para um humano. Ao mesmo tempo, a gente já produz um estímulo no humano que nos alimenta, vamos dizer assim. A carga emocional pela comparação nos alimenta. Ele diz que ele compara o ser humano porque isso gera uma carga emocional no humano, uma resposta afetiva. E como o humano reage meio que instintivamente, hormonalmente, isto alimenta eles. Quando o ser humano é reativo. Ah, você me chamou de barata, você é um ser maligno, você causa mal para outros seres. Esta reação gera uma energia que alimenta eles. Eles gostam deste conflito, deste caos. Ainda eles vivem assim. E o conselho que ele dá é ser você, e ao ser você, você encontra um mecanismo pessoal teu, específico, de dissolver isto e transformar esta experiência na sabedoria adquirida, numa experiência agradável e escolhida por você mesma, porque você vem em condições de trocar comunicação de igual para igual com qualquer raça, qualquer dimensão ou densidade. Só que para isso está sendo realizado uma maior autoconsciência de si, através da prática, obviamente, através do que vocês chamam o viver holístico.
Camila pergunta o que posso fazer, ele diz: seja você, porque ao ser genuíno e autêntico, assim surge a tua sabedoria de forma praticada, vivenciada. Sabedoria é viver em equilíbrio, é viver soberana, consciente, ser livre e multidimensional. Gostaríamos de insultar mais vocês, Eu- de falar palavrões ou de colocar vocês bem embaixo, porque parece que assim conseguimos estimular algumas pessoas a rirem disso tudo e à noite sonharem e acordarem, despertarem. A TPC sabe que esse é um meio que os humanos utilizam para despertarem. Eles tiram muito sarro quando se fala de alguns temas e à noite eles vão direto pesquisar inconscientemente durante o seu sono sobre a presença extraterrestre, sobre as dimensões, os arquétipos, suas próprias energias e seus sentidos. Por isso que qualquer informação ou qualquer piada não deve ser perdida, porque é assim que o humano alimenta seus estímulos multidimensionais de forma inconsciente e assim vai despertando a sua realidade de cósmico. Fala o seguinte: não percam a piada, porque o humor e o sarcasmo traz reflexos para tudo aquilo que é inconsciente ou que está no inconsciente. Então, quando alguém está rindo, que você fala com ET ou sonhou com ET, ou que você percebe vultos, conversa com desencarnado, ou que você estuda isso porque você gosta, porque você acha coerente. Quando alguém está tirando um sarro ou está rindo, é o jeito dessa pessoa se preparar para de noite ir dormir, sonhar e buscar maior conhecimento quanto a este tema. É a chave que ela usa para deixar uma interrogação, uma reação de crítica ou de riso, para então, à noite, e com o seu corpo energético, com a sua consciência, recuperar mais informações sobre isso. Então é ótimo que tenha essas reações, essas críticas, esses comentários, porque todo tipo de comentário que você ouvir, você sabe que está fazendo efeito, que a pessoa vai buscar algo porque reagiu. Só a indiferença indica que o ser está escolhendo, então, ficar como um arquétipo, como um canal ainda, ou seja, como um personagem na vida terra, na vida terrestre. Como um personagem que se sente humano, autolimitado, pequeno e que tem que evoluir. Ou seja, ele está vestindo essas personagens arquetipais que é Grey, que é Réptil, que é Pleiadiano, que é Arcturiano, que é ser de Orion, de Andrômeda, de Tal Sete, e por aí vai, Aldebaran. Todos esses seres insetoides são arquétipos nas quais o humano então entra em ressonância para trazer como canal, para trocar informações e para unificar, ou seja, para transformar dentro de si em sabedoria e não precisar mais se autolimitar. Ou seja, esses seres não vão mais precisar se autolimitar, porque a autolimitação que o humano se impõe, se coloca para si mesmo, vem desses seres, que a gente chama de ego, de caráter, do meu jeitinho de ser, é o jeitinho desses seres, desses arquétipos ETs e de desencarnados, de seres humanos que não têm mais corpo físico, que também têm os seus arquétipos ETs, que são seres de quarta, quinta e sexta dimensão. Veja que legal quanta aprendizagem que a gente pode ter ao canalizar um Grey Alto, a trazer informações e trocar informações com esse Grey.
disponibilizar informações ou fazer perguntas e que ele possa responder e ele trazer o ponto de vista que ele tem sobre a humanidade, sobre o estágio atual do humano, como é que ele percebe o humano, como é que ele vê o ser do humano, do plano dimensional onde ele está, como o Grey Alto. O Grey Alto, vai ver a partir do padrão arquetipal dele, o padrão de pensamento, de mundo que ele tem. Não pode fazer de outra maneira, mas ao fazer isso, ele consegue estabelecer um diálogo com a gente, porque a gente também tem um ponto de vista sobre nós mesmos. Primeiro a gente vai analisar o que ele está falando, ouvir as informações e trazer perguntas para que ele possa se expressar. E agora, neste vídeo que ele se expressou, a gente consegue ver pontos em comum, que esse Grey está sempre falando em evoluir, ou seja, ele se sente evoluído, em crescer, em ter mais poder, mais capacidade, em entender as coisas, ou seja, o lado científico, mental, e que ele quer mais e mais. Veja bem como o humano tem esse arquétipo dentro de si, trabalhar, conquistar, tecnologia, tentar entender aquilo que está fora, tentar de alguma maneira dominar, controlar a experiência exterior. Ele não percebe o interior que projeta o exterior, que nós somos criadores, que na terceira dimensão, tudo o que existe vem da quarta. E o que existe da quarta é porque veio da quinta dimensão. E a quinta veio da sexta, que veio da sétima. Então, se somos consciências que estamos livres e multidimensionais em várias dimensões, a gente entende o que a gente está fazendo aqui. Qual é o nosso papel de criação na terceira dimensão, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, junto com todos os outros seres. Então, esse Grey nos dá bem a visão que nós humanos temos de nós mesmos, do autodesprezo, e como isso significa o padrão de pensamento do Grey que está no humano, nesta obrigação de trabalhar, de evoluir, de querer conquistar as coisas e dominar as coisas pela tecnologia e pelo controle daquilo que está fora. Mas todo este fora é uma projeção nossa em dimensões mais sutis. E se estamos conscientes em dimensões sutis, oitava, sétima dimensão, o mundo cósmico de sexta, de quinta, o mundo mental, emocional de quarta, o mundo físico de terceira se transforma de acordo com nossa consciência. Mas se estamos adormecidos, a gente representa papéis que são personagens vivenciadas por esses arquétipos. A gente é influenciada pelo arquétipo Grey, pelo arquétipo draconiano, pleiadiano, arcturiano. E esses arquétipos, então, estão em processo de compreensão de si mesmos, de equilíbrio, de não se verem mais separados do todo. Porque um arquétipo significa um apego a uma forma, a um corpo, a um jeito de pensar e sentir. Então eu não largo mão daquilo que eu acredito ser o justiceiro ou o curador, o que tem que resolver as coisas no universo, aquele ser que tem que controlar ou dominar. Esses são os arquétipos que os humanos sentem em si. E se perguntar qual é o arquétipo humano, o arquétipo de ser canal representa o humano unificador dessas formas de vida. É uma consciência de ponto de vista ampliado que consegue compreender que existem arquétipos que se autolimitam e que são muito apegados a si mesmo. E o humano, quando se desapega de ser um canal, de se ver como um corpo físico, logo compreende que é eterno,
que não tem limites, que é infinito, que o humano é essa onda de consciência em todo o universo, que é criador e que está em todas as dimensões e até além das dimensões. O humano, então, é um ser criador, livre, soberano e que ajuda os arquétipos a entrarem em paz consigo mesmos, a se desapegarem do mundo das formas, a acreditarem que são corpos, que são ETs, que são esses seres, porque eles também podem se ver como consciências cósmicas, como consciências lumínicas, um nome que a gente dá na TPC para as consciências cósmicas. Então esses seres, esses ETs se emancipam, se liberam do mundo das formas e conseguem transitar em todas as dimensões. Então passam a ser livres e multidimensionais. E é assim que o humano acompanha a transformação desses seres, a libertação desses seres deles mesmos, do padrão arquetipal que eles mesmos reproduzem na existência deles e que o humano reproduz na sua existência para mostrar para esses seres que não precisa se autolimitar, que você é um ser criador, livre, autônomo e que tem um potencial de ser quem você quer ser, não inconsciente ou com auto-obrigações, mas um ser livre que pode experimentar através da sua corporalidade sendo cósmico, sendo consciência e não uma mente que se acha pequena e que ainda precisa evoluir. Veja, todo pensamento de que precisamos evoluir é um pensamento de separação, é um pensamento não holístico. E este pensamento que coloca nós e eles, eu sou de uma raça e tenho as outras raças. E eu vejo que tem uma guerra entre a luz e as sombras, que estamos em guerra. Tudo é interior. Não há guerra nenhuma, a não ser a interior dentro de você. Porque é você essas outras raças, esses outros arquétipos. A luz, as sombras, tudo isso é você. É a extensão de você mesma enquanto consciência. É a consciência. Por isso que quando se diz que tem eles, nós, que tem eles, seres da luz ou das sombras, significa uma visão não holística de mundo. Uma visão de seres que se veem limitados, separados do todo, que não vivem holisticamente. Ou seja, muitos seres Anunnakis, arcontes, esses arquétipos extraterrestres que aparecem para os humanos atualmente, são seres em autolimitação. E o papel do humano é ajudar esses seres a viverem novamente de forma holística, não separados, não se autolimitando, sem precisar se apegar àquilo que eles acham que tem que fazer. Curar o outro, curar a si mesmo, resolver a desarmonia do universo. Porque, sim, se está em desarmonia, porque dentro da gente está em desarmonia. E a gente faz isso dentro da gente e não fora, não guerreando, porque é dentro da gente se unificando em consciência, com sabedoria. É isso aí, gente. Gratidão, eu sou Fábio do Viver TPC.